Ricardo. Luiz, você está em boas mãos, hein? Manda um abraço lá pro Rodrigues Pirelli lá. Gente boa. Pô, o pessoal aqui já tem uma galera aqui bem antiga, então, hein? Ah, o nível vai estar ótimo, então, pessoal. Bom, deixa eu fazer uma apresentação básica minha. Para quem não me conhece, Ronildo Costa, meu nome. Tenho meu blogzinho lá, ronildo.com.br. Eu trabalho. Eu conheço o Wesley, né, que é o dono da School of Net, já desde a época da faculdade, bem antes de Joomla, Mambo, que seja. Ele que me introduziu assim nesse mundo de CMS, então nos conhecemos trabalhando, trabalhamos juntos numa empresa. E aí foi a época que eu conheci CMS e gostei pra caramba. Não gostava do CMS que na época nós trabalhávamos juntos, que era um CMS chamado TickWiki. O Wesley amava ele, eu odiava esse CMS. Aí eu falei, na época eu falei, olha, eu não gosto de CMS, eu vou procurar algum que eu goste, que eu me sinta confortável para trabalhar. E foi então que eu comecei a procurar CMS. Na época eu achei o Mambo, ainda não existia o Joomla. E daí comecei a fazer meus primeiros freelas, tal, aquela coisa de primeira vez ficar alterando só o template padrão que vinha, nem instalava algum outro template. E foi assim que comecei. Bom, aí comecei na época do Mambo, veio Joomla, então já estou trabalhando aí com isso daí, acho que mais ou menos desde 2004, final de 2004, começo de 2005, não sei a data, já deve fazer uns 6 anos aí. Uh, não falei, eu me formei com o Wesley na PUC, nós nos formamos em tecnologia e mídias digitais. Já tenho alguma experiência com projetos aí em Joomla. Trabalhei no projeto da Porsche do Brasil, trabalhei em projetos para Harvard, fiz alguns sites de shopping aqui em São Paulo, fiz algumas coisas legais, trabalhei no projeto do Museu de Futebol, que foi um projeto bem legal. Depois, se vocês quiserem entrar, museudefutebol.org, .org.br, não lembro, só dá uma procurada no Google aí. Então, assim, trabalhei na Fábrica Livre, que era uma empresa bem reconhecida na área de CMS e tal. E atualmente estou trabalhando na Local Web. Sim, lá dentro eu não trabalho exclusivamente com Joomla. Meu contato, assim, digamos, é até relativamente pouco com Joomla. Eu sou mais um desenvolvedor de interfaces lá. Trabalho bastante com HTML, CSS, JavaScript e trabalho na área de SaaS lá dentro da Local Web. Então, assim, meu trabalho lá dentro da Local Web hoje com Joomla é relativamente pouco, né? Eu faço algumas integrações com os produtos Joomla, a gente ainda não lançou isso daí, mas logo logo a gente vai estar lançando alguns produtos nossos internos, internos não, alguns produtos da Local Web, que a gente está fazendo algumas integrações com Joomla. Esperamos lançar até o Joomla Day. Eu vou estar no Joomla Day pela Local Web, então quem quiser aparecer por lá, legal? Legal, Renato, que bom saber. Me dá uma procurada lá, a gente bate um papo quando chegar lá. Bom, já tem dois aqui que vão estar no Joomla Day. Três. Para quem não sabe, aqui ó, o Luiz Silva, ele trabalha com o Ricardo Spirelli, que é da Jetworks. É uma empresa que trabalha com Joomla também. Já fizemos alguns trabalhos juntos, o Rodrigo Spirelli e eu. Eles são lá de Florianópolis e o Joomla Day vai ser em Florianópolis. Então, só para situar o pessoal. Legal, Renato, legal.
O Joomla Day ele vai ser dia 2 e 3 do mês que vem, de setembro. Vai ser em Florianópolis. Na verdade, vai ser, se esse sábado é o Joomla Day. E no domingo tem um que eles vão chamar de Joomla Beach, né? Que vai ser, sei lá, só uma integração pessoal, tomar uma cerveja, esse tipo de coisa. Quem quiser entrar, eu vou anotar o site aqui, ó. Ah, já fizeram aí para mim. Obrigado, Renato. Então, quem quiser pode pegar mais informações lá. Inclusive, a School of Net já patrocinou um Joomla Day, assim, lá nos primórdios, lá, se eu não me engano, foi o segundo Joomla Day, acho que foi o Joomla Day foi o segundo Joomla Day Brasil, foi aqui em São Paulo mesmo. Então, School of Net aí já tem um históricozinho aí com Joomla aí, legal, pessoal. Alguém quer comentar alguma coisa? Podem escrever aí, alguma dúvida? Para algumas pessoas que tinham perguntado, isso aqui está sendo gravado, tá? Depois vocês terão acesso aos vídeos, aos áudios desse workshop. Mauruzan, você está me perguntando qual vai ser a minha palestra lá? Olha, eu não sei te dizer, viu? Precisa olhar, dá uma olhada depois lá na grade lá, já saiu a grade do Joomla Day Brasil, só dá uma procurada lá. O nome do cara lá da Jet é isso. Rodrigo Spirelli. E aí, pessoal, todo mundo já está confortável? Fazer esse curso de sábado, de manhã, logo, começando logo cedo é complicado, mas vamos lá. Bom, eu só queria dar uma passada, o que, que a gente vai ver durante o dia. Mas tem uma para você. Agora, ô Mauruzan, é, template, a gente vai desenvolver um template a partir do zero. Ele vai ser o Joomla, como o pessoal que sabe, eu não sei se todo mundo sabe, ele é escrito em PHP. Então, assim, a gente vai utilizar o mínimo de PHP possível e HTML e CSS. Basicamente, são essas três coisas que a gente tem que saber para desenvolver um template Joomla. Então, não vai passar muito dessas três coisas, certo? Se eu estiver falando rápido ou falando devagar, pessoal, me dá um feedback, me dá um retorno aí, tá? Só pedir um pouco de paciência também, porque esse é meu primeiro curso online. Normalmente eu já dei vários cursos, mais de 10 cursos, mas todos são presenciais. Essa é a primeira vez que estou dando um curso online, então a dinâmica é um pouco diferente, tá? Edilson, sim, vocês vão basicamente só ouvir e olhar o que eu vou estar fazendo. Já eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Renato, não vamos trabalhar com 1.7 nem 1.6. Vamos trabalhar com 1.5. Por que vamos trabalhar com 1.5? Porque de Joomla 1.5 para 1.6 ou 1.7, que é praticamente a mesma coisa, a parte de template muda muito pouco mesmo, assim, sabe? As diferenças são mínimas, então não tem muito problema não. Se você desenvolver um template para 1.5, você também vai desenvolver para 1.6, 1.7 sem o menor problema, tá? Então assim, pessoal, eu queria só posso falar sim, Edilson, as diferenças. Assim. Basicamente, é só introduzir algumas coisas. Me lembra ao longo da explicação que eu passo assim, a diferença. Assim, teoricamente, vocês estão falando, o layout melhorou bastante, mas assim,
a parte de desenvolvimento, que é o que a gente vai estar analisando hoje, ela, putz, é praticamente a mesma coisa, não tinha que muito mudar. A grande mudança do Joomla mesmo, assim, para a questão de template, foi da versão 1.0 para a versão 1.5. E isso houve uma mudança, assim, muito significativa mesmo, assim, mudou da água para o vinho. Mas a versão 1.5 para 1.6, assim, a mudança foi mínima mesmo, assim. Então, vocês podem também perguntar alguma coisa ali na hora que eu estiver explicando tudo que eu dou uma explicada. Não, Eduardo, a gente vai desenvolver todos os arquivos desde o zero. Não, a gente não vai utilizar nenhum framework. Será no braço mesmo. Então, assim, por que isso? Por que a gente vai desenvolver isso no braço e a gente não vai utilizar um framework? O que o framework faz para nós? Ele vai fazer para nós, ele vai, digamos, automatizar o nosso trabalho. Então, assim, eu prefiro explicar tudo do zero agora. Para quê? Para se um dia vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês saberem como resolver, né? Vocês saberem procurar. Assim, normalmente quando eu dou um curso, assim, eu sempre procuro falar que o legal, às vezes não é nem você saber tudo. É você saber procurar. Você sabendo procurar, você sabendo identificar onde está o problema, 70% dos problemas você vai saber resolver, entendeu? Então, assim, não é saber tudo, é saber procurar, saber onde é que tá as coisas que você vai conseguir resolver. Em 70% dos casos. A gente não vai utilizar nenhum framework. Legal, pessoal. Só para explicar a dinâmica, como é que a gente vai estar fazendo isso daqui hoje. É, vai ser desenvolvido um template do zero, certo? Desde os primeiros arquivos, não vou utilizar nada pronto. E assim, eu vou pedir a ajuda de vocês, eu vou querer que vocês sejam o mais colaborativo possível. Então, assim, eu vou estar sempre procurando interagir com vocês, para vocês me ajudarem, para vocês sentirem um pouco da dificuldade. A primeira coisa que eu vou fazer, eu poderia ter feito, por exemplo, ter pegado algum template, alguma coisa assim online e ter desenvolvido isso daí, certo? Mas a ideia é assim, para que vocês entendam, para vocês vejam a dificuldade desde o começo. Então, assim, eu vou pedir para que vocês vão no Google, procure, sei lá, procure algum template, algum PSD, não quer, é só o design mesmo, de algo simples para que a gente possa fazer o desenvolvimento dele. Então, assim, eu vou desenvolver agora para vocês algum template que vocês acharem aí no Google. E daí vocês mandem um link aqui para nós, tal, e aí todo mundo analisa, vamos ver algum simples, algo que dê para a gente desenvolver durante o dia. Só lembrando, pessoal, que isso daqui não é um curso de CSS nem de HTML, tá? Então, assim, eu vou explicar o que a gente vai procurar entender hoje é assim, como é que a gente pensa em Joomla? Quando você recebe um template, alguma coisa para você fazer, você pensar no Joomla, você olhar para um design, você vê alguma coisa, você fala, eu faço isso no Joomla dessa forma. Então, assim, é começar a introduzir na cabeça como é que você pensa da forma Joomla. Como é que você olha um layout e você já começa a imaginar como é que ele funciona dentro do Joomla. Então, é isso que eu queria alertar vocês. Então, vamos lá, vamos dar uma procurada no Google por algum PSD, PSD simples. Só lembrar também assim que esse PSD não necessariamente a gente vai fazer ele exatamente igual, perfeitamente. Mas assim, eu vou procurar deixar de lado a perfumaria. Eu ah, vou procurar fazer assim só a introdução, mostrar como que isso é feito dentro do Joomla. Vamos lá, o Luiz Silva já deu uma opção aqui. Vamos dar uma olhada nele. Estou abrindo aqui. O Luiz Silva já deu a primeira opção dele. Alguém aí quer dar mais alguma opção?
Enquanto vocês estão procurando, eu vou dar 5 minutos aí, pessoal. Dá uma procurada aí, vamos trazer opções pra gente aí todo mundo decide aí em conjunto. Moacir, só para você falando aí do U-Team, os templates deles são bem legais e tal, mas basicamente o que eles têm ali, cara, é feito de JavaScript, de jQuery ou de Multools, que seja, e assim, e um design bonito. Então, assim, na verdade, ó, só para vocês saberem um pouco, eu não sou programador PHP e eu não sou designer. Eu não pego um template, eu não vou lá no Photoshop e faço um template. Normalmente, se vem alguma empresa, alguma coisa que quer que eu desenvolva um site para eles em Joomla, eu ou eles me repassam o PSD ou eu faço um wireframe para eles e repasso para um designer meu conhecido, algum amigo, alguma coisa, fazer o PSD, entendeu? Então, assim, é legal então a gente também conhecer bons designers, né? Então, as, basicamente, é muito legal quando você recebe um design muito bonito para você desenvolver, né? Então, do U-Team aí que você comentou, cara, basicamente é você ter um design bonito que o seu site vai ficar legal, né? É a mesma coisa da Porsche lá. Assim, o desenvolvimento da Porsche, acho que é o Luiz que trabalha aí na Jetworks, com o Rodrigo. É assim, desenvolvimento mesmo foi pouco, mas ele é um site bonito, né? Então, assim, algo bonito é prazeroso fazer também. Vamos lá, pessoal. Só o Luiz Silva até agora deu uma mostrou pra gente um template aí. Vamos procurar mais aí. 5 minutos aí, ó. O relógio aqui tá marcando 9 horas em ponto, 9h05 aí. Aí a gente começa a discutir. Vão jogando informações aqui para nós. Para lembrar uma coisa, uma outra vez também, eu estava eu tava dando curso e a ideia do pessoal foi: ah, então vamos fazer o seguinte, eu tenho um design pronto aqui de um site que eu vou fazer, vamos ver se ele é fácil não. Então também assim, se vocês tiverem algum design, alguma coisa que vocês vão fazer, podem colocar aí também, entendeu? É quase um serviço de consultoria também, não tem problema não.
ferramentas. Assim, eu acho que ferramenta é algo bem pessoal, assim, sabe? Não costumo indicar nenhuma, é muito um gosto pessoal, assim, particular de cada um. É muito, por exemplo, eu utilizo o Mac, então eu gosto bastante de um software do Mac que chama Coda, assim, mas olha, o Dreamweaver é ótimo, entendeu? O Aptana, então essas são opções que eu gosto. Tem mais opções aí? Pessoal, já eu volto. Esse segundo que você mandou também, bem legal. Vamos lá, pessoal. Tivemos algumas opções aqui. Quais vocês se sentem confortável para trabalhar tal? Eu, particularmente, o que eu mais gostei foi o último que o Renato Bastos mandou. Agora eu não sei vocês. Vamos ver o que vocês acham. Qual vocês gostam? Do template. Cheiro disso bem desafiador.
Parece o que o Edilson mandou foi o mais votado aí. Abrindo ele aqui. Vamos falar dele aqui, pessoal. Peraí. Gostaram foi esse daqui, ó, que a gente está vendo agora. Vocês estão vendo aí a minha tela? Esse aqui foi unânime mesmo. Legal. Ótimo. A gente trabalha ele, sem problemas nenhum. Ele é 1.6, a gente faz ele em 1.5, mais desafiador ainda. Deixa eu só ver. Então, pessoal, esse daqui foi o nosso template e é esse daqui que a gente vai fazer, legal? Vou parar o compartilhamento aqui por enquanto. Eu quero explicar algumas coisas para vocês. Pessoal, o que acontece? Quando eu vejo um tempo, eu vou explicar para vocês. Ô Edilson, vê se não é no seu computador aí, porque o meu aqui, o meu volume ele já está no máximo já. Todo mundo tá ouvindo bem? Como é que tá aí, pessoal? Ah, legal. O pessoal tá legal aí. Então, vamos lá. Pessoal, deixa eu explicar para vocês o que acontece, pelo menos assim, na minha cabeça, quando eu vejo um layout desse daqui. Deixa eu só pedir uma ajuda pro Wesley, você tá por aí? Vamos ver se o Wesley tá por aqui, que eu vou pedir uma ajuda com ele para ferramenta. Deixa eu ver se é isso aqui. Eu queria, Wesley, ver se você consegue colocar para mim e para eu desenhar. Onde é que é aquela opção de desenhar? Eu achei que fosse notas, mas não é notas. Achando aqui a opção quadro branco. Modernas aqui para mim é complicado. Tá, vou compartilhar minha tela aqui. O que você quer que eu te mostre aqui? Eu só quero pegar aquele quadro onde eu desenho ele.
Eu vou em pods. Hildo, faz o seguinte, vai no layout de compartilhamento normal, Tá, esse daqui. tem uma setinha aí, compartilhar minha tela, não tem? Compartilhar minha tela. Sim. Do lado Compartilhar tem com uma a setinha Google. para baixo. Ó, Aí. é isso aí, valeu, obrigado. Vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui. Desculpa a dificuldade aí, que essas coisas modernas vocês sabem. Bom, tô olhando agora aqui para esse template aqui, pessoal, na minha segunda tela. E assim, eu vou começar a pensar nele, como é que eu faço ele, né? Como é que eu imagino esse template comigo. Então, assim, a primeira coisa que eu vejo quando eu olho algo assim, ó, eu começo a desenhar isso daqui na minha cabeça. Então, como é que eu vejo isso daqui? Eu vou vendo isso aqui basicamente em quadrados. Então, eu vou desenhar aqui, ó, para vocês verem. Ah, beleza, isso daqui basicamente é a minha tela. Então, aqui, ó, eu estou vendo um logo, que ele está centralizado, certo? Então, aqui, ó, eu vejo. Vou diminuir essa linha. E agora aqui eu vejo uma outra caixa. Robô de desenho, né? Fala aí. Bom, e olhando aqui, ó, já de cara, eu percebo que aqui na direita ele tem um módulozinho aqui, ó, que ele tem alguns links, certo? Sim, Thiago, seria possível. Basicamente, quando você desenvolve um template do zero, tudo é possível. Estou respondendo a dúvida do Thiago aqui, pessoal. Ele perguntou se seria possível criar uma opção left nele. Sim, é possível. Então, agora aqui, ó, eu tenho um menu, certo? Aqui eu tenho uma busca do lado do menu. Isso daqui é legal, que ele te dá a impressão que que a busca ele está meio junto com o menu, mas na verdade ele é só um fundo ali que a busca está ali dentro. Bom, só descer a tela aqui. Agora, aqui embaixo eu tenho um slideshow abaixo do menu, certo? Bom, abaixo desse slideshow eu tenho uma caixa aqui, ela pega mais ou menos 60 a 70% do layout, certo? Que ela é dividida em três partes.
E eu tenho basicamente uma coluna da direita também aqui, ó. Coluna da direita, onde aqui dentro ele é dividido em módulos, quantos módulos eu tiver dentro do Joomla. Aqui, isso daqui no Joomla, a gente não sabe precisar muito bem o que ele é. Isso daqui poderia ser um módulo, como poderia ser a parte principal, que é o componente. Embaixo nós temos o rodapé. Ficou legal agora, hein? Mais uma parte de baixo aqui. Então, se vocês perceberem, quando eu olho para um site em Joomla, eu já começo a imaginar ele dentro de caixinhas. Então é assim que funciona dentro da minha cabeça quando eu vejo um... Já dá para colocar no ar já então, Renato? Pô, que isso, cara. A gente falta melhorar bastante ele. Como a gente vai fazer isso? Então, basicamente, quando eu vejo um layout, assim, um design, eu já penso ele de uma forma assim estruturada na minha cabeça, como é que isso daqui funciona dentro do Joomla, certo? Então assim, pessoal, quando vocês olharem para um design, vocês vão vão ter que começar a pensar dessa forma, entendeu? Como é que você faz para colocar isso dentro do Joomla? Então, basicamente, é isso daí. Você vai ter que pensar como é que isso daí se encaixa dentro do Joomla. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, pessoal. Todo mundo, não sei se aqui, como é que está o conhecimento de vocês com relação a o que é módulo, o que é componente e o que é plugin dentro do Joomla? Vocês têm essa noção? Vocês sabem o que é isso? Como é que funciona? O Ricardo sabe o que é um módulo, o que é um componente, o que é um plugin. O Renato tem uma noção, o Luiz é tranquilo. O Maurozan também é tranquilo. Para a Suelen, ela tem noção. Legal. Moacir tem algumas dúvidas. O Álvaro não sabe. Legal, pessoal. É bom a gente dar uma clareada nisso daqui. Vou tentar dar uma explicação rápida para vocês o que é cada um. Deixa eu tentar limpar esse meu quadro aqui. Aqui, pessoal, como é que eu faço para limpar isso daqui? Para eu explicar para vocês como é que é um componente, o que é um módulo, que é um plugin. Moacir, já eu explico aqui, eu vou explicar para vocês o que é isso daqui. Então, pessoal, vamos lá. Vamos desenhar de novo aqui. Eu sei que vocês gostaram do meu desenho, então eu vou desenhar para vocês aqui de novo. Vou desenhar meu site aqui. Desenhar a estrutura mais básica possível de um site. Como é que é? Como é que ele funciona? Tem um topo na coluna da esquerda. Normalmente é a minha coluna maior.
rodapé. O Wesley falou que eu podia ter usado o retângulo aqui, ó, para fazer isso, ó. Ó como ficar mais bonito. Não, faço coisa feia. Vamos lá, pessoal. Como é que isso daqui funciona? Como é que isso aqui dentro do Joomla é normalmente? O que é módulo, o que é componente dentro do Joomla? Módulo, normalmente, isso não é uma regra, mas tem as exceções. Normalmente o módulo, ele é tudo que fica ao redor desse quadrado central aqui, que a gente vai chamar ele de conteúdo. Então, isso daqui, esse conteúdo aqui, o módulo normalmente fica sempre ao redor disso daqui. Meu pitbull, Eduardo, cachorro é difícil. Todos os meus vizinhos aqui têm cachorro, tomara que eles não comecem a latir. Mas vamos lá. Então aqui, ó, nesse lado aqui é a minha coluna da direita. Então aqui, teoricamente, eu tenho uma posição chamada, sei lá, direita. Aqui eu teria uma posição chamada esquerda. E aqui eu teria chamado uma posição chamada topo. Da pé. Certo? Como é que funciona? No Joomla, os módulos, eles estão ao redor desse conteúdo. O que acontece também? Você pode ter a parte central aqui do conteúdo, certo? E você pode ter, digamos, um módulo aqui em cima. Então, a parte do conteúdo seria essa central aqui, isso daqui. E aqui seria mais um módulo. Sei lá, vamos chamar de acima. Então, você percebe que os módulos, eles sempre estão girando em torno desse conteúdo, da parte central de um site. Então, você sempre tem que pensar nisso daí. Sempre tem que pensar que os módulos estão rodando de acordo com esse conteúdo aí que está aí no centro. Então, normalmente você pode ter quantos módulos você quiser numa posição. Na posição da esquerda, você pode ter 10 módulos, por exemplo, e na posição da direita você ter só um módulo. Então, explicando de uma forma, digamos assim, meio que grosseira, os módulos eles funcionam dessa forma, eles ficam ao redor do conteúdo. A área do conteúdo, a área central, é onde é, é onde se encaixa o componente dentro do Joomla. O Joomla, normalmente, um componente, ele sempre vai se encaixar dentro da área central aqui. Dentro dessa área aqui que eu fiz um X nela. Então, essa é a parte maior, é onde fica o componente. O módulo, ele basicamente, voltando no módulo aqui, pessoal, o módulo, ele é como se ele fosse parte de um componente. Ele é só um pedaço, ele é só uma funcionalidade de cada componente. Para tentar explicar de uma forma fácil, vamos usar o principal componente do Joomla, que é o componente de conteúdo. O que o módulo, sei lá, a gente pode colocar um módulo aqui na direita, o que ele é? Esse módulo ele pode ser um, um módulo de últimas notícias da categoria esporte. Então aqui, por exemplo, no centro, você pode fazer no Joomla que ele apareça todas as suas notícias. Nesse lado aqui onde está o conteúdo, você pode fazer que ele apareça todas as notícias. E aqui na direita, você pode fazer um módulo que ele seja apenas as últimas notícias de esporte, por exemplo, entendeu? Então, assim, ele basicamente ele é uma funcionalidade, um pedaço de um componente. Então, eles funcionam dessa seguinte forma. O componente é a parte principal e um módulo ele é como se fosse uma funcionalidade do componente
que faz todo o resto da página. Não necessariamente ele é algo de um componente. Você pode escrever só um texto dentro dele. Então, ele é basicamente só um texto. Então, quando a gente estiver criando, quando a gente estiver fazendo esse nosso design aqui, vocês vão ver, isso daqui funcionando. Deixa eu ver, no nosso exemplo, no lado direito, o login seria um módulo e o Our Staff seria um módulo, correto? Sim, Renato, é isso mesmo. O lado direito ali, o login, ele é um módulo que ele está, digamos, posicionado tá colocado na posição direita e o Our Staff também. Foi exatamente isso, Eduardo. Foi o que eu acabei de falar. Um módulo, na verdade, pode ser, por exemplo, só um texto. Ele não necessariamente é parte de um componente, mas, via de regra, ele é parte de um componente. Sim, a mesma coisa. Por exemplo, se você quisesse colocar aqui os acessos, de acordo com a dúvida aqui do Eduardo nas perguntas, se você quisesse colocar, por exemplo, os últimos, quantas visitas tem no seu site, por exemplo, não necessariamente você precisa fazer um componente para você ver quantas visitas tem no seu site. Você pode fazer um módulo direto, entendeu? Você pode colocar isso daí. Todo componente é obrigado a ter um módulo e todo o módulo não precisa estar dentro de um componente? Bom, duas perguntas aqui, Moacir. Todo componente é obrigado a ter um módulo? Não, não. O componente pode ser só um componente e ele vai ser acessível. Uma outra coisa que eu não tinha explicado. Um componente, normalmente, ele é acessado através de um link no menu ou algum link dentro da página que vá pro componente e aí ele vai aparecer na página, na parte central aqui do nosso site. Um módulo ele pode aparecer em qualquer hora e em qualquer parte do nosso site. Então, assim, não necessariamente todo componente precisa ter um módulo, não mesmo. Assim. Pode ter só um componente e ele não precisa ter um módulo. Bom, e todo módulo não precisa estar dentro de um componente. Não, não. Um módulo normalmente ele vai aparecer numa posição de módulo. Quando a gente estiver mexendo no código, vocês vão ver que a gente cria essas posições aqui, ó, esquerda, direita, área acima do conteúdo, topo, rodapé. Essas áreas são as áreas que a gente cria. Então, assim, um módulo ele vai aparecer nessa área que a gente cria. Então, a gente que determina onde que ele vai aparecer. Então a gente vai ver isso daí mais para frente. Legal? Todo mundo, se tem alguma dúvida aí, pessoal, se quiser pode, agora é a hora. Só para avisar também, pessoal, que umas 10h30 a gente vai dar uma parada aí de uns 15 minutos para tomar uma água, dar uma refrescada aí na cabeça, tá bom? Bom, o Eduardo perguntou, e o que é o plugin? Como é que o plugin funciona? Bom, o plugin, ele teoricamente ele é mais simples de se entender. Como é que um plugin funciona dentro do Joomla? Vou passar aqui para uma outra página. O plugin dentro do Joomla, ele é o que a gente chama que ele é disparado durante eventos. Como é que é isso? Por exemplo, no Joomla, dentro do core dele, quando os desenvolvedores fizeram, eles criaram alguns eventos. Por exemplo, antes de fazer o login, quando carregar o conteúdo, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando eu vou desenvolver o plugin, eu posso falar assim, ó, quando está processando o conteúdo, se você achar alguma palavra, sei lá, se você achar a palavra Ronildo, você troca essa palavra por um link pro blog do Ronildo, digamos assim. Então, essa é uma forma grosseira, mas como é que isso funciona? Explicando melhor isso. É uma função em PHP, alguma chamada dentro do PHP que, de acordo com tais palavras, em tais circunstâncias, execute o meu código. Ficou fácil ou difícil de entender? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho todo o meu texto aqui.
Quando eu achar alguma palavra dentro desse meu texto, eu posso criar um PHP falando assim, ó, se você achar uma palavra chamada aqui, sei lá, Ronildo, troque essa palavra para Wesley, por exemplo. Então, isso seria um plugin. Como é que os plugins mais tradicionais do Joomla, como é que eles fazem? Eles fazem da seguinte forma. Fazem assim, ó, abre chaves, por exemplo, um plugin que eu vou falar hoje. Sei lá, YouTube, certo? Aqui eu ponho o código do vídeo, eu fecho YouTube. Então, como é que o Joomla vai interpretar isso daqui? Eu vou lá no meu código PHP e eu escrevo o seguinte: quando você encontrar a palavra YouTube dentro de chaves, de colchetes, chaves, pegue o código que está aqui dentro, que seria esse código aqui, certo? E aí ele vai pegar esse código e vai colocar, na verdade, ele vai trocar tudo isso daqui pela aquele, pela janela de vídeo do YouTube. Ele vai adicionar o vídeo lá na minha página. Então, assim, ele basicamente é trocar algo por alguma coisa com as determinadas condições. Seria tipo assim, quando em um texto ou artigo tiver a palavra fonte, ele gera um link para um AdSense. Sim, Eduardo, seria basicamente isso. Se você pensar dessa forma, a mesma coisa é com isso daqui, ó. Quando você encontrar o código do YouTube que estiver entre as chaves aqui, estiver dentro dessa condição, troque isso daqui colocando o embed lá do YouTube lá para mostrar o vídeo. Então, assim, via de regra, isso é um plugin dentro do Joomla. O plugin dentro do Joomla, ele é colocado em determinadas situações. Esse daqui que eu acabei de explicar, ele é colocado dentro do conteúdo do Joomla. Você tem alguns outros tipos de plugin. Você tem um plugin para quando o usuário for se cadastrar no site. Por exemplo, sei lá, antes do usuário se cadastrar, coloque. Você pode fazer um PHP que faça ele colocar esses mesmos dados em outro banco de dados, por exemplo. Entendeu? Então, assim, existe alguns eventos. Se for o caso, depois, se for o caso depois, eu posso colocar um link lá do wiki do Joomla, onde ele lista todos os eventos que tem dentro do Joomla. Exatamente, Eduardo. Você pode usar isso daí para, por exemplo, criar um lightbox. Lendo aqui a dúvida do Márcio Braga. Desculpe-me a pergunta, mas saindo do plugin, é possível ter mais de um componente na página? Pois vejo algum e-commerce que parece ter partes principais em tudo. Então, Eduardo, por padrão não. Por padrão você só tem um componente dentro da página. Só que existem alguns plugins, algumas coisas que você consegue ter mais de um componente na mesma página, tá? Por padrão, não. Por padrão, quando você começar a entender, assim, você ter a necessidade de ter mais de um componente dentro de uma página, você vai ver que putz, assim, são raríssimas exceções que você tenha. Eu até hoje, 6 anos desenvolvendo Joomla, eu nunca passei por essa necessidade, assim. Talvez eu tenha passado algum momento, assim, mas por desconhecer alguma coisa, sabe? Falar assim, eu não sabia que tinha essa outra coisa que funcionava dessa forma, e daí eu precisava ter dois componentes numa página. Mas via de regra, não. Não necessariamente. Mas é isso aí, Moacir. Essa é a hora de você perguntar, essa é a hora de você esclarecer. Mas normalmente você não tem duas opções, você não tem dois componentes numa página. Mais alguma dúvida aí, pessoal?
Então, são módulos complexos mesmo. Pode ser, sim. Sim. Às vezes a gente pensa que é complexo porque a gente não tem um conhecimento tão grande sobre eles, mas às vezes é até simples, relativamente simples. Vai lá, Eduardo, manda sua dúvida aí, pode mandar. Pergunta aí, pessoal. Vou parar aqui o compartilhamento. Vou compartilhar a minha. É. Pessoal, vocês estão vendo aí a minha tela aqui no meu Firefox aqui, o, o template que nós escolhemos, certo? Legal. Então, assim, ó, vamos começar a pensar. Como é que eu vejo isso daqui? Eu posso, isso daqui é o meu logo, certo? Eu com o mouse aqui. O meu logo eu posso colocar simplesmente uma imagem direto ou eu posso colocar ele dentro do módulo. Isso é indiferente. Isso daqui pode ser um módulo, posso também colocar diretamente no meu template, certo? Aqui, ó, eu vou criar um módulo, uma posição de módulo, onde eu vou colocar o meu menu, certo? Aqui do lado eu vou criar uma outra posição que eu coloque a minha busca, certo? Aqui, ó, nesse espaço, eu vou colocar uma opção de módulo, onde eu coloque esse slideshow aqui. Aqui foi onde o Moacir falou, os módulos são complexos mesmo. Se você olhar aqui, né, Moacir, esse coisa aqui, esse módulo ele parece um módulo que você diria que seja um módulo complexo. Mas ele é só um slideshow. Basicamente ele tem uma foto aqui e tem uns textos. Então pode ser o que a gente considere um módulo complexo. Aqui, nessa parte da direita, nessa parte de baixo, só ler a pergunta do Eduardo aqui. A estrutura do template completamente diferente de uma. Bom, deixa eu só explicar esse, esse template nosso aqui, o Eduardo, que a gente pode dar uma olhada nesses templates do Joomart, aí a gente dá uma olhada nisso daí. Deixa eu só ler uma coisa que o Wesley está me mandando aqui, dica na sua barra de cima do. Então, pessoal, voltando aqui. Moacir, é isso mesmo. Não, tudo bem. Mas às vezes parece, se você olhar, tá vendo? Ele ocupa um espaço bem grande, ô Moacir. Dessa parte central aqui, às vezes a gente pode confundir isso com um componente e tal. Então aqui, ó, se a gente olhar isso daqui, ó, isso aqui pode ser podem ser três módulos aqui, ó. Isso daqui é um módulo. Deixa eu tentar usar o que o Wesley me passou. Aqui, ó. Estão vendo essas anotações agora que eu estou fazendo, pessoal? Ou tá.
Travou? Deixa eu voltar aqui, peraí. Estão vendo aqui? Voltou aí? Como assim? Está falhando? Legal. Então, voltando aqui, pessoal. Esses três aqui, ó, eu posso criar um módulo que o título dele seja isso daqui e o conteúdo dele seja essa parte de baixo aqui, onde tem os links e read more, certo? A mesma coisa para esse outro cara aqui, ó. Certo? Isso daqui é um módulo com um texto, basicamente. A mesma coisa esse outro. Então, aqui eu tenho três módulos, certo? Dentro dessa caixa. Isso daqui, ó, quando a Uri ainda está travando ainda. Se Uri qualquer coisa também, você pode pedir para eu pode pedir para eu dar uma reexplicada em alguma coisa que às vezes falhar. Assim, que bom, voltou. Então, voltando aqui, pessoal. Onde está aqui, ó, o título principal do site? Como o pessoal está falando que está picotando, eu vou parar o compartilhamento e vou voltar a fazer o compartilhamento. Acho que agora melhorou a qualidade de novo, né? Tá legal, pessoal. Às vezes, quando eu compartilho a minha tela, ele dá uma travada aqui. Deixa eu ver se o Wesley tem alguma. Então, compartilhamento. Para melhorar isso aqui, pessoal. Peraí. Melhorar aqui. Vamos ver se melhora. Pessoal, você me dá um feedback aí. Eu vou continuar explicando. Vocês me dão um feedback se está ok agora. Bom, vou compartilhar a tela de novo aqui. Voltei agora aqui para o meu compartilhamento de tela. E agora aqui a gente está vendo a parte central do nosso template. Quando a gente olhei isso daqui, que eu expliquei para vocês, eu até falei assim, isso daqui a gente fica em dúvida se pode ser a parte central ou se é só um módulo aqui. Então, essa parte aqui pode ser um módulo ou pode ser um componente, que é a nossa área principal. Então não fica bem claro, mas aí é vocês que vão decidir. Isso daqui não existe uma regra para isso. Bom, aqui na direita, aqui a gente tem uma coluna da direita, onde eu tenho digamos, essa parte da direita toda aqui seria uma posição da direita, um módulo, posição de módulo, certo? E aqui, olha que legal, eu tenho um estilo diferente para o módulo do login. A gente vai ver como é que faz isso daqui também, deixar um estilo diferente para cada módulo e tal. Certo? Isso aqui é nativo do Joomla, você tem o módulo aqui, sem problemas. Aqui agora eu tenho esse Our Staff, que também pode ser um módulo simples de HTML, certo? Tá travando aí, pessoal? Que melhorou? Picotando. Tá, vou ver se... Já tá acabando aqui essa explicação. Eu já volto aqui, aí eu vejo... Vou explicar de novo para vocês aí. E aqui embaixo seria só um rodapé onde a gente também pode colocar outras posições de módulo. Bom, pessoal, eu parei aqui o meu compartilhamento. Deu para vocês entenderem aí como é que é? O que eu falei? Tudo? Ficou difícil? Vou tirar um print aqui.
tenho ele aqui, ó. Qualquer coisa, se for necessário, pessoal, eu tiro um screenshot aqui, daí eu ver. Bom, essa foi uma introdução, pessoal, para vocês entenderem como é que funciona você pensar em um site em Joomla quando você vê ele só um PSD, por exemplo. Você vê só a imagem, como é que isso daqui funciona na cabeça quando você já está habituado a desenvolver dentro do Joomla, certo? Então, assim, ficou alguma dúvida, querem pedir um esclarecimento, alguma coisa nessa parte? Porque a partir de agora eu já estou querendo começar a entrar na parte de código, certo? Eu acho que é a hora que todo mundo mais quer. Não ficou nenhuma dúvida. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu cronograma. Eu vou explicar agora aqui como que é que funciona a estrutura de um template do Joomla. Basicamente, o Joomla ele tem aqui, sei lá, tem a pasta administrador, ele vai ter uma pasta componentes, ele vai ter uma pasta módulos, ele vai ter uma pasta de plugins, e aqui ele tem uma pasta chamada templates, certo? Quando você abrir essa pasta, ele vai ter cada pasta aqui dentro colocada de uma forma diferente. Pasta. Normalmente, cada pasta dessa daqui é um template de uma, certo? Então, quando você abrir os arquivos do Joomla, cada pasta dessa daqui, ela é um template. Só ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui, para eu mostrar. Compartilhar uma tela aqui com vocês, para vocês darem uma olhada nisso daqui que eu estou falando. Vou explicar mostrando. Vendo aí os meus arquivos aqui de uma instalação Joomla, né, pessoal? Fica melhor para ver em formato de árvore? Não sei essa letra aqui. Não consigo. Legal. Então, pessoal, aqui é o que eu estava falando. Ele tem uma pasta administrador, ele tem uma pasta chamada componentes, ele tem uma pasta chamada plugins, ele tem uma pasta chamada módulos. Então, ó, uma outra pasta que ele tem, que eu vou estar explicando agora, é a pasta chamada templates. Aqui dentro, ó, basicamente eu tenho uma pasta chamada bis, uma pasta chamada JPurit, RHook, sei lá. Esses três aqui, ó, que eu selecionei, cada um deles é um template. Essa outra pasta aqui, System, é
é uma pasta de sistema do Joomla, onde ele coloca algumas outras coisas aqui. Eu vou explicar mais para frente o que tem aqui dentro, tá? Mas assim, cada pasta dessa daqui, quando vocês baixarem um template, quando vocês baixar algum site de uma, vocês olham para, se vocês querem ver quantos templates tem lá dentro, vocês só dão uma olhada aqui também. Vocês podem ver isso daqui pela administração, tá? Mas cada pasta dessa daqui é um template. Agora eu vou explicar como é que. Deixa eu só falar desse HTML. Ó. Normalmente dentro de todas as pastas do Joomla, ele tem um arquivo chamado index.html. Ele é um index em branco. O que acontece? Para as pessoas quando, sei lá, se você tiver um site em Joomla e você tentar entrar dentro da pasta templates, ele vai mostrar só uma pasta em branco, entendeu? Normalmente é só para proteger, como o Eduardo disse, é só para proteger o diretório mesmo. Então assim, não ajuda muito. Agora, se vocês forem criar um template do zero, alguma coisa, sempre lembra de pôr esse HTML, esse index.html lá, tá? Bom, vamos olhar agora a estrutura desses arquivos aqui. Como é que isso daqui funciona? Bom, eu vou começar aqui primeiro para essa pasta CSS. Moacir, normalmente sim, mas aí como por padrão o Apache o primeiro arquivo que ele vai ler é um index.html, né? Você pode configurar ele, mas por padrão como que o Joomla é desenvolvido assim, como que ele é distribuído para muita gente, você não tem um controle disso daí. Por padrão ele já deixa esse index.html para atender qualquer situação. Pelo menos as situações padrões ele vai atender todas. Tá? Então aqui, essa pasta aqui, normalmente, esse CSS é onde você guarda o CSS do seu template. Não é obrigado, mas assim, por convenção, todos os CSS do seu template é guardado aqui dentro. Essa pasta HTML aqui, ela foi introduzida no Joomla 1.5. No 1.0 ele não tinha isso daí. Essa pasta aqui, ó, HTML. Aqui, dentro dessa pasta HTML, isso daqui é a mágica do Joomla, é a coisa que eu mais gostei do Joomla 1.5 foi essa pasta aqui. Para que ela serve? Por exemplo, no Joomla 1.0, sei lá para 2007, 2006, todo mundo reclamava, falava, o Joomla não é XHTML, o Joomla usa tabela, esse tipo de coisa. De fato, o Joomla, se você olhar o código core do Joomla mesmo, de 1.5 ele ainda usa tabela. Mas essa pasta HTML, ela permite que você reescreva as saídas dos componentes do Joomla, dos modos, de algumas coisas de modos, da paginação, por exemplo. Então, assim, ele já ajuda você a reescrever, por exemplo, o código do conteúdo do Joomla. Se você olhar aqui dentro, se você olhar os códigos aqui, ó, por exemplo, desse default no artigo aqui, eles reescreveram a saída do componente de conteúdo do Joomla sendo XHTML. Ele não utiliza mais tabelas. Então, assim, essa pasta HTML ela serve para você reescrever uma saída de um componente padrão do Joomla. Se o desenvolvedor faz isso de uma forma utilizando uma estrutura que o Joomla oferece para ele, você consegue reescrever essa saída aí. Você consegue, por exemplo, trocar qualquer coisa dentro do componente do cara sem alterar o core. Isso é a principal coisa. No Joomla 1.0, quando você queria fazer isso, você reescrevia a parte de conteúdo do Joomla, né? E aí quando saiu uma atualização do Joomla, putz, era um saco, porque você tinha que ficar comparando os arquivos para saber qual arquivo foi alterado ou não. Já no 1.5 eles introduziram essa pasta HTML aqui dentro do seu template para você poder reescrever isso daqui. Mas precisa especificar a reescrita ou é só utilizar um padrão de arquivos que ele sabe que tem que reescrever? Na verdade, Moacir, você tem que basicamente, primeiro
quem desenvolveu o componente, ele tem que ter desenvolvido o componente dentro de uma estrutura do Joomla, que é o que a gente chama de MVC. Ele tendo escrito o componente dele dentro desses padrões, digamos, padrões do Joomla, você consegue reescrever. E aí, basicamente, é você seguir uma estrutura de páginas. Por exemplo, o componente de conteúdo do Joomla. Ele está aqui, ó, dentro da pasta de componente, ó, você tem aqui, ó, com content, certo? Vou voltar aqui à pasta, vou entrar lá dentro do meu template. Vou entrar dentro desse template aqui, ó, da pasta HTML que eu estou comentando. E aqui, ó, tem um com content também. Então, o que acontece? Ele primeiro vem procurar aqui dentro. Ele procura aqui, ó, ele achou com content, ele achou uma reescrita para a parte do content, ele achou para o artigo. Então ele vai primeiro procurar isso daqui. E aí ele vai achar esse arquivo aqui. Você só tem que basicamente seguir os nomes dos arquivos e a estrutura de pasta dele. Aqui dentro você pode escrever o código que você quiser. Você pode escrever, por exemplo, claro que é muito errado fazer isso. Mas, por exemplo, dentro do componente de artigo, sei lá, você pode escrever o seu PHP e você faz, sei lá, um componente de enquete aqui dentro, digamos assim. É uma forma bem grosseira de se fazer isso, mas seguindo a estrutura de pastas e de arquivos, você pode escrever a forma que você quiser aqui dentro desse arquivo. Certo? Então, assim, a pasta HTML basicamente ela serve para você reescrever os códigos padrões do Joomla, as saídas padrões do Joomla, que a gente chama. Complicado? Deu para entender isso daí, pessoal? Como foi aí essa pasta HTML? Mais para frente eu vou dar vou mexer nela alguma coisa, a gente pode trabalhar uma dela. Normalmente todo o template que eu faço, eu utilizo essa pasta HTML. Eu vou depois para frente eu vou dar uns macetes para vocês verem assim que não é tão complicado. A pasta images, pô, isso daqui normalmente você escreve essas coisas em inglês, né? Poderia ser uma pasta aqui chamada imagem. Mas por padrão, coloque isso daqui com nome em inglês, porque algumas coisas eles procuram dentro do seu template. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Isso daqui. Quando você desenvolve o módulo de busca aqui do Joomla, que é isso daqui, você pode escolher para ele colocar um botão aqui em forma de imagem. Quando você seleciona para aparecer em forma de imagem, primeira coisa que ele vai procurar dentro da pasta do seu template uma imagem específica. Eu não lembro o nome dela agora, se for o caso depois a gente procura, mas ele vai procurar ela aqui dentro. Se ele não encontrar aqui dentro, ele vai procurar em outros lugares dentro do Joomla. Mas se você escrever o seu template que não seja com o nome de images aqui, essa pasta images, primeiro ele já não vai encontrar a pasta, então ele já vai procurar dentro do template do Joomla. Então assim, normalmente coloquem essa pasta com o nome em inglês assim, e aí se vocês quiserem criar uma outra, que nem esse template específico que tem uma chamada imagem geral, não tem problema. Mas normalmente escrevam essa pasta aqui com o nome em inglês de images e coloquem as imagens do seu template aqui dentro, certo? Por exemplo, se você vai escrever um conteúdo e quer colocar uma imagem, bom, não coloque a imagem dentro da pasta images aqui do seu template. Isso daí tem uma pasta específica do Joomla, que é uma pasta chamada images aqui, ó, na sua estrutura de diretório padrão do Joomla, tem uma pasta chamada images aqui, que é onde você coloca isso daí. Não é dentro da pasta do template. Eu gosto de frisar isso, pessoal, porque tem muita gente que faz isso, tá? Ele vai desenvolver, ele vai criar um artigo, ele coloca a imagem do artigo dentro da pasta aqui da imagem do template dele. Então isso é errado, não é certo isso daí. É usar a estrutura de uma forma correta. Isso mesmo, Eduardo. Fica dentro da pasta Stories, mas pode usar também dentro da pasta Images direto.
Essa pasta aqui, ó, ela não é obrigatória, ela é uma pasta exclusiva desse template aqui, que ele coloca umas imagens gerais aqui. Não vai utilizar. Se você tiver um JavaScript dentro do seu template, nesse caso aqui ele tem uma pasta JavaScript, certo? O index.html é o index em branco que protege os nossos diretórios. E esse params.in aqui, se vocês tiverem olhado lá o cronograma do nosso curso aqui, do nosso workshop hoje, tem uma hora que eu vou estar explicando os parâmetros, como é que se coloca parâmetros dentro do nosso template. E aqui é onde ele fica armazenado os dados desses parâmetros, as nossas opções. A gente vai falar especificamente disso daí mais para frente. Bom, esse componente também eu vou explicar o que tem dentro desse arquivo, mas basicamente é como se ele reescrevesse esse nosso index.php. O index.php ele é o nosso coração. Cara, tudo do seu template vai passar dentro dele. Então, assim, ele é o nosso arquivo principal. Basicamente, você poderia ter um template dentro do Joomla só com esse index.php e esse XML aqui, onde o Joomla vai fazer buscar algumas nomes do seu template, algumas informações do seu template dentro desse XML. Esses dois caras, o template de tails.xml e o index.php, são os dois arquivos principais. Você poderia construir um site em Joomla, um template em Joomla só com esses dois arquivos aqui, certo? Só esses dois arquivos já seria necessário aqui. Pessoal, o áudio está picotando agora, tá ok? Legal, que bom. Às vezes também, Eduardo, pode ser a conexão ficar intermitente. Então tá, continuando. Esse daqui, ó, esse arquivo, ele tem um nome específico, é esse template thumbnail.png. Esse daqui, ele aparece, quando eu for mostrar a administração do Joomla, ele aparece como um preview do nosso template. Ele é um arquivo básico, uma imagem só com o nosso preview do template. Não é necessário, eu normalmente, quando eu desenvolvo o meu template ou o template do meu cliente, eu nem uso isso daqui, eu não preciso colocar essa imagem. E esse template de tails.xml, que é o nosso primeiro arquivo quando nós vamos desenvolver um template, certo? E isso daqui é só um ícone. Ele basicamente é só um ícone que vai no... Quando você ver um site aqui, esse íconezinho aqui, ó, na barra de ferramentas, na barra de endereço aqui do site. Certo? Então, assim, essa é a primeira introdução. A gente já está começando a ver nossa estrutura, tá, pessoal? Então, assim, eu vou... Essa era o que eu tinha programado. Era o que eu tinha programado para a nossa primeira parte, nossa primeira introdução. Vamos dar uma paradinha aí, só tomar uma água e refrescar a voz aqui. E aí já a gente volta, daqui a uns 15 minutos eu volto. Deixa eu parar o compartilhamento. Então daqui a uns 15 minutos eu volto, a gente volta, todo mundo volta, aí a gente continua. Vai ser a hora que a gente vai começar a escrever as nossas primeiras linhas de código. Pois não, Eduardo? Então, é bom. Obrigado, Eduardo, por lembrar isso daí. A gente vai parar, pessoal. Programei para a gente parar 12h30. Tudo bem com vocês? Se quiserem parar algum horário específico também, podem pedir aí.
Tudo bem. Ô Moacir, eu não vou falar muito de Joomla 1.6, assim, eu fui um pouco contrário ao Joomla 1.6, você não sabe, teoricamente o Joomla 1.6 já morreu. O que o Joomla 1.6 e o 1.7 eles são? Eles são as versões transitórias. Houve muita discussão na comunidade Joomla há pouco tempo atrás aí, falando de 1.6, 1.7 e tal. O que acontece? Os desenvolvedores do Joomla, eles estão seguindo mais ou menos um padrão de desenvolvimento que o Ubuntu é a mesma coisa. O Firefox agora também está nesse padrão, que é lançarem versões mais rápidas. O Joomla 1.6, quando ele foi lançado e ele tinha uma vida útil de 6 meses. Então muita gente não utilizou ele, você vê praticamente a adoção dele foi muito pouca, porque o 1.6 demorava só 6 meses e ele já era, digamos, o core já não dá mais suporte. Então assim, eles são o que a gente chama de short, né, de pequeno suporte. 1.7 ele também é dessa forma, ele também tem um termo pequeno de suporte da comunidade, de suporte dos desenvolvedores. Ele vai ficar no mercado só 6 meses. A próxima versão que vai ser demorada, que vai ter mais, que vão ser 18 meses de suporte, é a versão 1.8. Então, assim, pouco se estudou sobre 1.6 e 1.7. Então, assim, a versão 1.8 é a que vai ter a migração em massa da versão 1.5. Da versão 1.5 para 1.6 e 1.7, que se mudou basicamente, que se introduziu, foi aquela camada de workflow do Joomla, as permissões, que era a principal falha, era o principal ponto fraco do Joomla, certo? Então, assim, isso foi uma mudança muito grande. Agora, basicamente, se você não precisa disso, eu falo para você continuar no Joomla 1.5 ainda, porque tem muita... isso exatamente, foi a ACL. Foi a ACL do Joomla. Porque tem muita coisa ainda que só tem para um Joomla 1.5, certo? O principal componente que eu utilizo, que é o K2, ele ainda não tem para as versões 1.6. Então, assim, se, a não ser que seja uma necessidade muito específica, aí tudo bem, eu concordo você utilizar 1.7. Mas ainda assim eu digo que é quase que se arriscassem, sabe? Então, é muito bom, mas ainda não está maduro o suficiente para ser utilizado. Tá? Então é isso, pessoal. Vamos dar uma paradinha aí, ó. Quase 10h15 agora, dá 10h11. Aí 10h30 a gente volta. Beleza? Vou fechar o áudio aí.